Olá! Hoje vamos apresentar um estudo que investiga a relação entre a genética e a sobrevivência do câncer oral, com foco especialmente em pacientes que nunca fumaram. Nosso trabalho é baseado no artigo Identificação de biomarcadores potenciais e análise de sobrevivência no carcinoma espinocelular oral. Antes de darmos sequência, gostaríamos de nos apresentarmos. Nosso grupo é formado por Alana Alves Gonçalves, Isadora Nascimento Fernandes, Lara Stephanie Gomes Silva, Melissa Rafaela Narciso Costa, Rafaela Alves Jesus e Tayane Mendes Ferreira. Juntas, pesquisamos e preparamos essa apresentação com base no artigo original, com o objetivo de entender melhor os fatores genéticos relacionados à progressão do câncer oral, especialmente em pacientes que não têm os fatores de risco mais comuns. O câncer oral, também chamado de carcinoma espinocelular da cavidade oral, ou SCC, é um dos tipos mais comuns de câncer que afetam a região da cabeça e pescoço. Ele pode surgir em diferentes áreas da boca, como a língua, gengiva, céu da boca e a parte interna das bochechas. Geralmente está associado a fatores de risco como o uso do tabaco, o consumo de álcool e infecções virais, como HPV. No entanto, existem casos chamados de atípicos, em que os pacientes desenvolvem a doença mesmo sem nunca terem fumado ou bebido. Esses casos tendem a ser mais agressivos, de difícil tratamento e com pior prognóstico. Por isso, entender melhor esses casos é essencial para avançar na prevenção e no tratamento do câncer oral. É justamente nesses casos que o estudo se aprofunda, buscando entender o papel da genética e identificar possíveis biomarcadores que possam ajudar na previsão do prognóstico desses pacientes. A metodologia desse estudo utilizou uma abordagem bioinformática para identificar genes associados à sobrevida dos pacientes com carcinoma espinocelular oral, OSCC, com ênfase em indivíduos não fumantes. A metodologia se baseou em 5 etapas principais. A primeira é a fonte de dados. Os dados genéticos foram obtidos de 2 bases públicas, The Cancer Genome Atlas, TCGA, que inclui dados clínicos e de expressão gênica de diversos tipos de câncer, e o Gene Expression Omnibus, GEO, um repositório com perfis de expressão gênica baseados em diferentes plataformas e condições clínicas. Essas bases fornecem acesso a dados de RNA-S, utilizados para analisar a atividade dos genes em amostras tumorais. A segunda etapa desse estudo é a seleção das amostras, onde foram selecionadas amostras de pacientes com OSCC divididas em 2 grupos, fumantes e os não fumantes. A comparação entre esses grupos permite identificar diferenças genéticas que podem explicar variações na evolução da doença. A terceira etapa é a identificação dos genes diferencialmente expressos, DEGS. A análise da expressão gênica foi utilizada para detectar DEGS, genes com níveis significantemente mais altos ou mais baixos, entre fumantes e não fumantes. Critérios estatísticos foram aplicados para definir os DGS com relevância. Valor de P ajustado, PADJ, menor que 0,05. Quarta etapa, análise de sobrevivência. Os DGS foram cruzados com dados clínicos de sobrevida dos pacientes. A utilização da análise de Kaplan-Meier para verificar o impacto da expressão gênica na sobrevida global e genes cujos níveis de expressão se correlacionavam com pior sobrevida foram considerados potenciais biomarcadores prognósticos. A quinta e a última etapa, a validação e interpretação funcional. Os genes identificados passaram por uma validação cruzada entre as 2 bases, a TCGA e a GEO. Em seguida, foram analisadas suas funções biológicas conhecidas associadas a processos como a metastase, angiogênese e o metabolismo celular. Essas funções ajudam a explicar por que determinados genes podem influenciar negativamente a evolução do câncer oral. Analisando agora os objetivos desse artigo, podemos identificar como primeiro tópico os biomarcadores potenciais. O estudo ele visou a identificação de genes diferencialmente expressos, que é o DEGS, que pudessem servir como biomarcadores para o carcinoma de células escamosas orais, o OSCC. Isso foi feito utilizando 2 grandes bancos de dados públicos. O segundo tópico, que é o foco em casos atípicos de OSCC em pessoas não fumantes, podemos notar uma particularidade importante, porque foi selecionado
o DEGS, expressos apenas em pessoas não fumantes, dado que a literatura sugere que o OSCC em não fumantes pode ter um prognóstico pior e envolver vias moleculares distintas em comparação com fumantes. A ideia era entender a rota intrínseca do carcinoma, do OSCC. O terceiro tópico, que é o análise de sobrevida, ele identifica o DEGS com o objetivo de correlacioná-lo com a sobrevida global, o OS, dos pacientes com OSCC. Para isso, foram empregadas análises de curva e a análise do ROC, por exemplo. Ela foi usada para identificar um ponto de corte e selecionar o DEGS nos candidatos relacionados à sobrevida. O quarto tópico e último, ele gera informações prognósticas. Em última instância, o estudo buscou gerar informações prognósticas que pudessem contribuir para terapias personalizadas e melhorias no prognóstico do OSCC. A identificação de mecanismos e biomarcadores relacionados ao desenvolvimento intrínseco do OSCC é considerado importante para a pesquisa e o manejo da doença. Em resumo, o artigo não apenas buscou identificar genes associados à sobrevida, mas o fez com uma abordagem específica para casos de OSCC e em pessoas não fumantes, procurando desvendar as particularidades moleculares que podem influenciar no prognóstico desses pacientes. Bom, após as pesquisas, encontraram 426 genes alterados que estavam presentes somente em pacientes não fumantes com câncer oral. A questão dos pacientes não fumantes era para que o tabaco não fosse relacionado a esse tipo de câncer. Desses 426 genes, 25 estavam relacionados a pacientes que morreram mais rápido. E eles identificaram 7 genes com forte ligação à baixa sobrevivência. Esses genes, eles são o CSTA, FGFR2, MMP19, OLR1, PCSK1, RAMP2 e o CGB5. E esses genes, eles estão relacionados, eles são marcadores desse mau prognóstico porque eles ajudam o câncer a se espalhar pelo corpo, conhecido como a metástase. Outros aumentam a produção de vasos sanguíneos que alimentam o tumor, conhecido como a angiogênese. E eles também há genes que afetam o uso de energia da célula. Eles permitem que o tumor sobreviva em ambientes com pouco oxigênio. E esses processos, eles tornam o câncer mais agressivo e difícil de tratar. Entender a importância da prática. Por que essa descoberta foi tão importante? Porque ela vai ajudar a entender como o câncer se desenvolve em pessoas sem fatores de risco, como o cigarro e o álcool. Com os biomarcadores genéticos, os médicos poderão fazer um diagnóstico mais preciso, prever quem tem mais risco de complicações ou morte, criar tratamentos personalizados, mais eficazes e com menos efeitos colaterais. E também pode ajudar a desenvolver novos testes laboratoriais e terapias específicas para esses genes. O estudo utilizou a bioinformática para investigar a carcinoma de células escamosas orais, buscando identificar genes que impactam a sobrevida dos pacientes. Os pesquisadores analisaram uma quantidade significativa de dados públicos, focando em casos atípicos de CCEO, especialmente em não fumantes, pois o estudo levanta a hipótese de que esses pacientes podem ter um prognóstico diferente e distintas vias moleculares. De um painel inicial de 426 genes expressos, diferencialmente significativos, 7 genes se destacaram como potenciais fatores prognósticos do CCEO. São eles CSTA, FGFR2, MMP19, OLR1,
PCSK1, RAMP2, CGB5. As análises de sobrevida, incluindo as curvas de Kaplan-Meier e a regressão de Cox, demonstraram que os níveis de expressão desses 7 genes estão associados a uma baixa taxa de sobrevida em pacientes de CCEO. É importante ressaltar que, embora o estudo tenha identificado esses biomarcadores potenciais, os autores indicam que são necessários estudos adicionais para validar completamente seus achados. Essa validação é crucial para facilitar o desenvolvimento desses fatores como potenciais biomarcadores para a sobrevida do CCO.